Oi, pronto. Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quem está me ouvindo aí, dá um oi para mim. Valeu, obrigada, gente. É, então, hoje, primeiro eu quero me autodescrever, né? Meu nome é Marcela, eu tenho 1,58 m, sou vestida de preto, com terno preto, uma calça preta. Sou um pouco baixinha, tenho cabelo curto que está preso e essa sou eu. Então, primeiro, agradecer a presença de vocês. Para mim é muito importante saber que tem um público interessado em ouvir falar sobre inteligência artificial e comunicação. Então, essa é a minha temática, né? A gente vai falar hoje sobre IA e os impactos na comunicação. Vou pegar aqui vamos lá, a experiência do painel pela primeira vez me ouvindo, assim. Vamos lá. Quem eu sou, né? Meu nome é Marcela, eu sou jornalista, trabalho com comunicação há 25 anos, sou mãe, antenada às novas tendências é ótimo, né? Nos últimos anos eu tenho trabalhado com ciência, tecnologia e inovação. Sou líder de comunicação do Grupo Mulheres do Brasil, sou voluntária, né? Trabalho com estratégias de comunicação. Estou fazendo atualmente um mestrado em comunicação digital e meu objeto de estudo é a inteligência artificial na comunicação. Sou uma pessoa analítica, então isso é um pouco da minha história. Sou nascida em Brasília, brasiliense, do Quadradinho. Amo Goiânia. E para mim vai ser um prazer poder falar com vocês. E depois vou abrir 10 minutos para a gente poder ter um debate aqui também, para a gente conversar sobre isso. Então, tá. A IA está transformando a comunicação. E a gente está ouvindo muito, né? Desde o ano passado, a gente está escutando muito falar sobre inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, ela já existe há mais de 10 anos. Então, assim, a generativa, que é essa que a gente está usando nas automações, que são essas ferramentas que a gente utiliza, como ChatGPT, Gemini, a gente está utilizando elas cada vez mais e potencializando elas dentro da comunicação social. E ela realmente está transformando as nossas vidas. Por quê, né? Por que ela está transformando na comunicação? Processos antes, como escrever, a gente jamais imaginaria que você dando uma ordem para um computador, ele escreveria por você. E hoje você pode pegar o seu celular e dar ordem, né? Eu tenho o meu chat, eu chamo ele de Maria, que é o nome das minhas filhas e da minha mãe. Me fala, Maria, fala isso, 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 isso. E ela já escreve para mim. Isso, se a gente pensar há 20 anos, era inimaginável, né? Só que por que a gente está falando de transformação na comunicação? Porque a gente já veio de um mundo analógico que ficou digital. E isso, por si só, dentro da comunicação, já foi uma grande mudança. Porque eu acho que, não sei se todos aqui são da comunicação ou são de outras áreas, mas antigamente uma redação de jornal, ela era feita como? Com máquina de escrever. As pessoas faziam curso de datilografia para poder aprender a digitar no teclado. E hoje as crianças nascem, elas nem sabem, na realidade, assim, até o processo de alfabetização mudou. Porque antes a gente sempre escrevia, a gente aprendia já a escrever manualmente. Hoje as crianças aprendem a ver a letra primeiro para elas poderem entender como é que funciona. Estão me ouvindo bem? E então, assim, a IA ela só está contribuindo com essa evolução que a gente está vivenciando. Agentes de IA como ferramentas de comunicação. A gente ouve muito falar em ChatGPT, em Gemini, em outros. Mas o que está acontecendo realmente hoje no mercado da comunicação? Existem agentes que, na realidade, eles trabalham desde o começo, eles fazem um trabalho, às vezes, de uma agência toda dentro da comunicação. Então, por exemplo, quando a gente fala de um planejamento de marketing, eu posso colocar numa dessas plataformas uma automação de várias ações, onde eu precisaria fazer uma reunião com 5 pessoas, eu crio essas personas, eu crio e falo, olha, esse eu vou dar esse prompt A, esse eu vou dar o prompt B. E aí eu consigo automatizar isso tudo por grandes ferramentas. Essas duas que eu cito aqui, que é a Crew e a LogChain, perdão, elas só são acessíveis para pessoa jurídica. Por quê? Porque ainda são um pouco caras. Mas a gente tem outras ferramentas que são gratuitas e para quem tem interesse, estão me ouvindo bem? E para quem tem interesse, vocês podem utilizar. O que elas fazem na realidade? Elas automatizam esses processos. Então, eu quero fazer um planejamento anual. Eu trabalho no órgão público, né? Eu quero fazer o meu planejamento anual.
Eu jogo lá o prompt e ela vai fazer para mim, de janeiro até dezembro, o que eu vou fazer, um cronograma com datas, qual é a mensagem-chave que eu quero, qual é o meu objetivo, o que eu quero alcançar com o meu objetivo ali. Então, assim, e essas ferramentas já estão disponíveis. E o que elas fazem? Elas aceleram o processo. Mas o mais importante que eu quero frisar para vocês é que esses processos só existem porque tem o ser humano na ponta. Então, assim, eu sei que as pessoas falam muito de IA, mas assim, o IA só existe porque tem uma pessoa que está dando comando, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa reflexão. Quem vai dominar o mundo? É quem domina a IA ou quem é a IA que vai dominar o mundo ou quem domina a IA? Então, a gente pode fazer essa reflexão juntos, né? A revolução da comunicação digital. Então, eu falei, benefícios, automação de tarefas manuais, personalização do atendimento, democratização de tecnologias, né? Então, a gente falou, a automação é aquilo que eu falei, vários processos que demorariam, hoje são rápidos. Personalização do atendimento, você consegue atender a pessoa sabendo o nome dela, a idade dela, o que ela quer, então você vai personalizar o atendimento. Democratização de tecnologias, o objetivo é que essas tecnologias sejam para todos, né? Esse é o objetivo. Mas quais são os grandes desafios? Privacidade e controle de dados. Hoje a gente vive num mundo onde os dados são abertos. A verdade é que, assim, é muito complexo depois que você se filia a qualquer tipo de rede, você ter realmente acreditar que não estão utilizando os seus dados. Sabe aquele monte de letrinha que a gente não lê quando escreve aceite? Perdão, é sobre isso. Efeitos sobre o emprego humano. Hoje existe uma tendência mundial de falarem que existe um medo muito grande da perda de empregos. Eu acho que é uma reflexão importante para a gente pensar assim, porque o que acontece? Processos que são automatizados vão realmente ser extintos. Mas isso já aconteceu em um momento também dentro da nossa sociedade. Em que momento? Eu não sei se todos aqui têm, acho que tem idades diferentes aqui, faixas etárias diferentes, mas o que acontece? Antes existia a figura de uma pessoa para apertar o número no elevador, que era o assessorista. Essa figura hoje já praticamente não existe no nosso país. Então, quer dizer, por quê? Porque não tem necessidade de você ter uma pessoa para apertar o botão para você. Então, assim, o que vai acontecer com a IA? Processos, às vezes, muito simples, não vão ser mais tomados por pessoas, vão ser feitos por automação. E esse é um desafio. Efeitos, a centralização de poder. O que acontece com relação a ser um desafio? Por que a centralização de poder? Porque quem vai rodar esse banco de dados gigante são pequenas empresas, perdão, são grandes empresas que já são grandes hoje, como o Google, que é a Alphabeta, né? O Google investe o nosso PIB, o PIB do Brasil, em tecnologia. Aí como é que um país vai concorrer com o Google? Ele não vai concorrer. Então, enquanto o privado vai estar alcançando lá na frente, a gente vai estar lá atrás. Porém, são poucas empresas que estão fazendo esse investimento. Hoje a gente tem o Google, a gente tem a Apple, a gente tem a Microsoft, que estão batalhando ali para ver quem vai dominar. Só que são poucas empresas, vocês entendem? A gente não tem um mercado de 20 empresas dominando o mundo. Então, assim, isso é algo, sim, que vai ser um desafio e que a gente vai ter que se preocupar com isso. Impactos éticos. E aí eu acho interessante falar sobre isso, porque tem um livro que se chama Atlas de IA. E aí ela fala uma coisa que é muito importante, porque é o seguinte, a gente tem que entender que essa utilização ela vai ocorrer e ela precisa de recursos naturais para ela ocorrer, né? O consumo energético, ou seja, para a gente fazer essas grandes máquinas rodarem, a gente precisa desse consumo também. E aí a gente fala muito da precarização de empregos. Por que a precarização de empregos? Porque, assim, o que acontece? Com a facilidade que se faz se ter com o IA, vai ficar mais complicado cada vez mais você ter empregos realmente que valem a pena. Porém, aí eu acho que vale para a gente também pensar que a tecnologia é um ambiente que a gente está caminhando. Tanto é que é um ambiente onde você vê, às vezes, meninos que conseguem fazer coisas extraordinárias sem ter uma formação formal como antigamente, né? Então, assim, eu acho que vale a gente pensar sobre isso. E aí, a Kate Crawford, que é essa que eu citei, do Atlas, ela fala: a inteligência artificial não é nem artificial, nem inteligente. Ela é feita de recursos naturais, combustível, trabalho humano, infraestrutura, logística e uma rede global de extração. Ou seja,
essa reflexão de novo. A IA só existe porque existe um ser humano que criou, que fez a máquina, que tem o produto, que tem o recurso natural. E é por isso que ela existe. Então, eu não sei se algumas pessoas viram aqui o grande campeão mundial de xadrez que perdeu para uma máquina. Ele não perdeu para a máquina, ele perdeu para quem estava comandando a máquina. E ele faz essa reflexão no livro dele. Para quem conhece a história, é até interessante. Comunicação responsável com IA. É importante lembrar que a gente vai ter que ter um cuidado muito grande com relação à proteção de dados, né? Por quê? Com essa automação toda que a gente vive hoje, a gente está com todos os nossos dados sensíveis expostos. Então, por exemplo, Alexa, né? A Alexa já conversa com você, você fala: oi, Alexa. A Alexa da minha casa sabe que eu tenho 2 filhas pequenas. E elas perguntaram para a Alexa: Alexa, Papai Noel existe? A Alexa respondeu assim: vou mandar você direto para quem pode responder. Aí ela mandou para o Papai Noel. Ho, 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 ho. Porque ela sabe a idade das minhas filhas. Ou seja, a Alexa sabe que eu tenho 2 meninas que são pequenas, então ela não respondeu, porque ela poderia dar uma outra resposta. Concordam? Então, assim, é interessante a gente entender que esse acesso precisa, sim, ser pensado, porque são dados sensíveis, porque a gente pode usar esses dados tanto para a parte boa quanto para a parte ruim, como tudo na vida, né? Como tudo que a gente cria. Então, assim, a gente pode usar esses dados para proteger ou para fazer alguma coisa, mas a gente pode usar esses dados também para prejudicar alguém, né? A avaliação dos custos humanos e ambientais. Eu acho que é isso, a gente tem que pensar como vão ser os custos que a gente vai ter do ser humano. E aí, de novo, eu falo, eu acho que a gente cada vez mais tem que saber sobre a ferramenta, não ficar longe da ferramenta, se aproximar da ferramenta, entender que ela é uma ferramenta que a gente pode se apropriar dela. Vou lá. O caminho para uma comunicação equilibrada. Então, assim, o que a gente pode pensar com relação a isso? Ferramentas que interagem e fazem várias funções ao mesmo tempo, como as que eu citei, elas vão oferecer essa eficiência, mas elas precisam ser usadas com responsabilidade, né? O equilíbrio vai estar entre inovação e ética, e a IA vai poder transformar a comunicação em algo mais inclusivo e sustentável. Eu sei que é difícil ter uma visão, às vezes, otimista. Saiu essa semana um dado que os chineses são os mais otimistas com relação à IA, mas é porque eles também são os que mais utilizam. Então, assim, eles já veem consequências boas nisso. A gente ainda está num processo, existe uma regulação na União Europeia com relação a isso, como é que vai ser, enfim. No Brasil, a gente também está caminhando para isso, porque realmente precisa se ter uma legislação com relação a isso. Qual é o dado que eu posso ter, o que eu posso acessar. Então, assim, hoje a gente está assim, nesse processo. Todo mundo, na realidade, está voltado pensando em como lidar com a IA, né? Então, volto à reflexão. IA para conectar, não separar. Estamos preparados para equilibrar o progresso e a ética na comunicação? Esse é um debate muito amplo, porque quando a gente pensa em ética, a gente está pensando em quais são os limites, até onde até que ponto eu posso dar as minhas informações para uma máquina. A máquina pode saber meu tamanho, minha idade, quais doenças que eu tenho. Isso pode me prejudicar na hora que eu vou contratar um plano de saúde, e aí passar para o plano de saúde uma informação pessoal minha que eu não gostaria de saber, que eu não gostaria que o plano de saúde soubesse. Isso é legal? Isso é ilegal? Então, assim, existem várias reflexões sobre isso. Então, acho que assim, vai ser muito importante a gente pensar, enquanto cidadão, como é que a gente pode contribuir para esse debate, né? Porque ele vai existir. E, na realidade, essa coleta de dados, ela já existe. A gente já tem todos esses dados. As máquinas já têm esses dados. Antes, eu vou agradecer. Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, porque essa experiência com fone para mim também é a primeira vez, tá? Só para vocês saberem, se para vocês não são também, mas assim, meio barulhento ainda. Mas antes de agradecer, eu queria abrir um debate aqui para a gente poder conversar. Quem tem alguma dúvida, quem já utiliza IA aqui quer falar alguma coisa, quem quer contribuir, né? Quem quer falar um pouco aqui também com a gente, aí vocês levantem a mão que eu levo o microfone. Tem um colega aqui voluntário que leva o microfone. Alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida?
Ninguém quer falar? Só um minutinho. O Helder vai fazer pergunta. Boa tarde, Marcela. Eu sou um adepto à IA, inclusive mudou a minha rotina, mas alguns colegas de profissão, né, nós somos jornalistas, ficam me questionando. Ai, mas ela não vai ficar pegando suas informações? Ai, mas você falando isso aí para ela, ela não vai usar isso contra você? Ai, será que ela não vai vazar? Microfone. Será que ela não vai vazar os dados? O que você acha sobre isso? Você tem informação desse segmento? Será que ela usa a nossa informação? Será que vaza? Será que o ChatGPT pega isso e outras pessoas podem usar o que a gente comunica ali? Então, obrigada. Helder, nosso grande parceiro, nosso influencer de Brasília, do Brasil. Helder, então, a gente tem colegas de profissão, eu tenho amigos jornalistas que até hoje não utilizam IA, tá? Tem uma galera da antiga que fala assim, Marcelo, não uso, acho ilegal, imoral, não vou pôr IA para revisar meu texto. E já tem outros que vivem, não vivem sem. Porém, eu penso assim, achar que a gente não pode ser inocente de achar que não vão utilizar os dados, vão usar. E já usam. A verdade é que a gente tem que saber para que estão usando. Eu acho que tem que ter esse debate. Claro que o chat já pega os seus dados, já sabe o que você fala, já vai. Isso daí a gente pode ter clareza disso, a gente pode ter claro. Eles utilizam já os nossos dados. O que tem que ficar claro para o nosso lado é o que e de que forma a gente vai poder utilizar, né? Tem mais uma pergunta, gente. Bom, Marcela, Rafael, Agência Indica Brasília. Hoje, quando a gente trabalha com a parte de marketing, quando a gente fala sobre inteligência artificial, vem sempre aquela pergunta, né? Vai substituir o humano? Né? Nós, do marketing, eu não, porque a gente acaba meio que... Eu associo isso muito ao nosso dia a dia e a melhorar as nossas ferramentas de trabalho. Mas aí vem aquela pergunta da grande maioria. Vai substituir? Como que isso funciona? A questão mesmo da legalização hoje. Como que está esse processo? O que a gente pode esperar? E desse crescimento que não adianta a gente querer fugir disso também. Né? Claro. Então, substituir o humano, não. Eu acho que não substitui o humano. Mas substituir processos que podem ser automatizados, sim. Então, por exemplo, tudo aquilo que você pensar que é simples para uma máquina e ela vai dar conta de fazer, vai ter substituição. Mas quem vai estar por trás? Quem vai comandar? É quem sabe lidar com a ferramenta. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Espera aí, só um momentinho. Oi, tudo bem? Eu sou o Jorge, também trabalho em Brasília, inclusive trabalho com a Marcela. Vou até fazer uma pergunta direta para ela sobre isso. Até que ponto que eu posso usar a IA no trabalho, né, especialmente na nossa área de comunicação, sem comprometer a nossa criatividade no trabalho, né? A questão dos nossos processos. Então, boa pergunta. Eu acho que o importante é entender o repertório. Então, por exemplo, tem coisas que não mudaram. Comunicação não mudou, gente. Comunicação é a mesma. Você tem o mensageiro, você tem a mensagem-chave. É o básico. Comunicação não mudou. O que mudou são as ferramentas. Agora, eu tenho que ter repertório. Eu sou jornalista e minha formação é comunicação. Eu não vou conseguir passar informações para o IAR como uma médica. Uma médica vai conseguir fazer um prompt e falar, olha, ela vai saber da área dela, eu vou saber da minha área. Então, o que eu acho que é importante de verdade, e penso que é uma construção coletiva, é o meu repertório, como eu vou fazer isso, né? A gente fala muito em curadoria de IA, né? Você vão ter pessoas que são curadoras, porque assim, você precisa ter repertório, e aí vai contribuir. Aí sim, eu preciso que a pessoa tenha conhecimento, porque senão a máquina vai fazer só o quê? Ela vai fazer o básico. Um mais um são dois, ok, para a máquina. Agora, eu que vou ter que dar o comando, né? O repertório vai caber a cada um. Alguém quer mais falar alguma coisa? Tem aqui, pode falar. Oi, ultimamente a gente tem visto muita questão, por exemplo, a banalização da IA. Eu vejo muitas pessoas que usam a IA para qualquer coisa, tipo coisas básicas que não precisariam necessariamente de uma IA. Entretanto, outras pessoas também chegam, eu acho que por causa disso, muitas pessoas ficam falando, a IA não faz nada direito. A IA não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Mas é que a gente está deixando a IA fazendo coisas simples, básicas, que nós mesmos poderíamos fazer por conta própria. E você estava falando que existem 2 tipos de IA para pessoa jurídica. Será que, colocando no público geral, a gente não conseguiria filtrar também, por exemplo, em 2 tipos? Então, eu acho que assim,
concordo com você. Se você for muito simples no IA, ele vai pegando o seu histórico, né? Então, por exemplo, o meu chat, eu tenho vários agentes dentro dele. Eu tenho o meu agente pessoal, meu agente da assessoria de imprensa, da secretaria, meu agente como pesquisador, eu tenho vários agentes. E aí ele vai carregando todas as informações, ele carrega todas as minhas informações. Se eu sou uma pessoa que só coloca coisas simples, ela vai ficar simplificando, ela nunca vai aprofundar. Tanto é que você pode subir vários livros ao mesmo tempo e você faz a sua trajetória, sua narrativa. É isso que você pode fazer. Olha, eu estou fazendo mestrado, eu subo os livros e falo, eu quero um resumo desse. Junto todos em um e falo, eu quero isso. Mas eu coloquei ali, eu tenho que colocar. E com relação à pessoa jurídica, a gente fala muito, a gente tem a IA generativa e tem aí eu vou gaguejar para falar, preditiva, isso. Que ela vai além da generativa, essa ela vai prever o que a gente está querendo. Mas é um caminho ainda, a gente está trabalhando ainda nisso, né? Acho que assim, tem muita coisa acontecendo nesse exato momento no mundo, não é à toa que a gente está numa campus que a pauta da campus inteira é inteligência artificial. Então, acho que vale a reflexão e vale isso. Eu acho que assim, pensar que a gente pessoas, nós pessoas, podemos dominar sim a ferramenta, né? Então, assim, não ter medo da ferramenta e entender que ela é uma ferramenta e ela só existe porque o humano criou ela. Ok? Pode falar. Só uma contribuição, eu acredito que essa parte da preocupação com os dados, ela é um pouco exagerada nesse primeiro momento, porque todo mundo tem rede social e essas mesmas liberações que a gente vem fazendo nesses programas, elas já são feitas desde o Orkut, Facebook, MSN, então muitos anos atrás a gente vem dando essa liberdade de informação para os dados, né? E aí uma outra contribuição é porque a Anthropic, ela liberou uma ferramenta, né, recentemente, que ela faz essas automações que você citou, que, por exemplo, essa biblioteca, o LangChain, ele faz, e de uma forma acessível para autônomos mesmo. Não precisa ser uma grande corporação, não tem um custo elevado, o custo ali da sua assinatura, nesse primeiro momento, né, uma assinatura mensal ali da alguma IA paga. A própria OpenAI também conseguiu fazer isso. Então, assim, essa questão dos trabalhos, né, bem repetitivos, eles já vêm sendo cortados. Eu sou da parte da construção, que não é uma indústria que se automatiza sempre, mas que já vem com esse olhar. Então, a gente antes tinha 10 pessoas no escritório para lançar nota fiscal. Uhum. E aí eu entrei com essa automação e a gente hoje tem 2. Então, assim, esses trabalhos repetitivos, eles realmente vão sendo eliminados, mais para ter eficiência e para direcionar essas pessoas para trabalhos que realmente precisem de um discernimento que hoje a IA ou qualquer outro robô de automação não poderia fazer. Exato. Não. Eu concordo que eu acho que assim, a preocupação é porque a gente já criou uma. Quem aqui não tem uma conta no Gmail? Assim, eu fiz cursos dentro do Google. O Google me manda relatório para mim de onde eu fui, onde eu posso comer. O Google me rastreia há muito tempo. Então, assim, é complexo, né? Eu concordo com você. Acho válido. Acho que a gente tem tentativas, como o próprio governo brasileiro criou o Amazônia IA, que está na internet. Não sei se já tem aplicativo. Quando a ministra lançou, eu não vi aplicativo, mas vocês podem até testar. Existe uma vontade, acho que governamental, público, privado, todo mundo, de ter uma IA para chamar de minha, né? Mas eu acho que, assim, os grandes ainda são mais rápidos, mas eu acho que o importante é, assim, estudar ela, entender que é uma ferramenta, correr atrás e falar assim, cara, vou usar, é uma ferramenta para o meu trabalho. E tá ok, tá tudo bem, é mais uma ferramenta. Ela é assustadora, por um lado? Sim, mas o que a gente pode fazer, né? Assim, eu acho que a questão é aquilo que eu falei, é o humano lidando com a máquina. E quem vai dar o comando somos nós, né? E com relação aos dados, eu acho que é isso. A gente caminha ainda para um grande debate, como é que vai ser isso, porque se eles já são usados, a gente já sabe que sim. A gente já tem uma timeline que só mostra aquilo que a gente quer ver, né? A gente tem uma timeline que diz só o que eu quero ouvir. Então, assim, é complexo mesmo. Mas eu acho que a gente caminha, eu sou do time otimista, então eu acredito que a gente vai caminhar para coisas boas, enfim, acho que quem conseguir se destacar, como foi quando foi do analógico para o digital. Então, assim, eu comecei em audiovisual. TV, antigamente, era uma
para uma equipe de TV vir aqui gravar, eram 4, 5 pessoas. Vinha um carro, aí tinha um assistente, auxiliar, o câmera. Hoje, o repórter chega sozinho. Ele pega um Uber e vai sozinho. Então, assim, é bem... Ó, a gente acabou meu tempo, que bom. Tô brincando, que bom, é que ele me mandou ali encerrado. Mas, olha, eu quero agradecer a todos vocês. Obrigada. Em Espero Goiás, que a tecnologia eu tenha é contribuído de social. alguma forma Por para a meio do reflexão de Goiás vocês Social, sobre o tema. Agradeço mais uma vez e obrigada. Meus contatos estão ali, se vocês quiserem me seguir. Meu LinkedIn também está ali, tá bom? Obrigada e vamos lá. Rumo à era digital.